No hotel, Zeynep fala com Selim pelo telefone e descobre que ele quer o dinheiro adiantado para organizar a fuga. Inteligente que só ela, Zeynep avisa a Gonu que vai ao banco sacar o dinheiro para pagá-lo. Ah, sim. Turna conta para a mãe que está com um dentinho mole. Zeynep prepara o terreno para a filha receber a fada do dente, mas Turna revela que não acredita nisso. Zeynep convence a filhota a colocar o dente debaixo do travesseiro e esperar que o presente venha. Gonu tem uma rápida crise de tosse e Zeynep percebe que a coitada resfriou. Ela sai para sacar a grana. Enquanto isso, Sully segue na fossa, na cafeteria. Ela observa seu reflexo em um porta-guardanapo e comenta consigo mesma que está parecendo um macaco, por isso que Sandiz não a quer mais. Ela decide ir lavar o rosto e passar um batonzinho. Sully fica pronta para a guerra. Sandiz recebe alta e se levanta da cama. Sully vai ao encontro de seu homem, porém ele repete com todas as letras que não a quer mais. Sully fica desesperada e persegue Sandiz, se ajoelhando diante dele pedindo para ele voltar. Sandiz joga Sully no chão, mandando a maldita sumir de uma vez por todas de sua vida. Sully fica lá, estirada, desolada, enquanto todos do hospital observam sua humilhação. Enquanto isso, Ganze e Mert estão numa consulta com um obstetra. O doutor explica que o exame de DNA pode ocasionar um aborto, um risco em 1 a cada 300 exames. Mert acha esse risco muito insignificante. O obstetra ressalta que mesmo que seja um risco pequeno, ainda é um risco. Ganze fica muito preocupada ao saber disso, enquanto Mert não está nem aí e fala pelos dois que ambos autorizam o exame. Ganze concorda, decepcionada e contra a vontade. Gonu explica para Turna que a pequena vai com Zeynep para longe e espera poder visitá-la em breve. Turna abraça forte a senhora Pateta, sentindo muita saudade desde já. Ela sai correndo até a praia, esquecendo que Gonu já tem seus muitos anos de idade. Zeynep telefona para Ali para avisar que está de número novo. Ela pede para o amigo comunicar a Duru e a Ganze que ela está bem, até porque não pode ligar para elas por estarem grampeadas. Zeynep agradece o apoio de Ali. Sinan anuncia para todos os repórteres que descobriram a identidade da menina desaparecida durante o ataque armado. Melek Akjai. E ela não estava desaparecida, e sim sequestrada por Zeynep Gunis. Sinan mostra um retrato das duas para a imprensa. Um repórter pergunta se essa Melek é a mesma menina perdida de Mandirma. Sinan confirma e complementa que a sequestradora esse tempo todo era a professora da menina. Selim se senta ao lado de Zeynep em uma praça. Ele pede o dinheiro do pagamento adiantado. Zeynep passa a grana e ele avisa que farão a fuga quando ele achar que é seguro. Selim vai embora, deixando Zeynep temerosa. Enquanto isso, Duru enche Ali com milhões de perguntas sobre Zeynep. Ali revela que falou com Zeynep e descobriu que ela vai sair do país com Turna. Duru fica nervosa, mas Ali garante que ela está segura no momento. A coitada lamenta por não poder se comunicar com a irmã. Turna termina seu desenho na praia, com pedras de todos os tamanhos. Gonu elogia o talento nato da pequena. Zeynep chega com um lanchinho e Turna mostra para ela que desenhou a futura casa delas. A mini arquiteta mostra toda a planta da nova residência. Zeynep aponta para um cômodo, sugerindo que elas lanchem nele agora. Turna cai na risada, porque ali é o banheiro. Zeynep pergunta então qual é o outro cômodo do lado dele, e Turna responde que aquele é o quarto da senhora Pateta. Zeynep encara Gonu e o clima fica estranho, ainda mais com Turna dizendo que espera que as ondas não estraguem a casa delas. Será que essa fuga vai dar certo? Mert deixa Ganze em casa e aproveita para perguntar se a injeção doeu. Ela conta que não doeu, porque o que está doendo mesmo é o seu coração, por ele ter permitido que isso tenha acontecido. Mert só diz bem feito e a culpa por ter dito que o filho não era dele. Ele vai embora, deixando a coitada decepcionada. Kahid abre a porta para Ganze entrar e pergunta onde está Mert. Ela conta que ele a deixou lá e foi embora. Kahid quer saber o que houve para a filha estar desse jeito. Ganze prefere ir para o quarto, deixando a mãe com palavras na boca.
Enquanto caminha solitária, Sully recebe o telefonema de Sinan a convocando para a delegacia. Em seguida, ela chega lá. O guarda avisa a Sinan que Sully quer falar com ela. Sinan recepciona Sully e a convida para sua sala. Turna mostra para Zeynep e Gonu que já planejou tudo. Ela quer que elas tenham uma loja nova de lãs, onde ela e a senhora Pateta cuidarão das lãs, enquanto Zeynep vai ser a caixa. Um monte de aves migratórias cruzam os céus da cidade e Turna corre para gritar para elas que ela está ali e está bem ao lado da mãe que ama e da senhora Pateta. Enquanto isso, Sinan mostra para Sully um vídeo de Turna e Zeynep chegando na rodoviária, lá no 2º capítulo. Sully grita que aquele vídeo comprova que sua filha estava sendo sequestrada. Sinan pontua que Zeynep tem uma boa educação e também não tem antecedentes, então o que será que a levou a fazer isso? Sully opina que talvez ela seja infértil ou talvez tenha inveja dela, sei lá. Sinan menciona que falou com o delegado da divisão infantil de Ankara e descobriu com o parceiro que Melek esconde coisas em relação ao seu círculo familiar, possivelmente violência. Sully começa a dar um show exigindo que ele pare de questioná-la e procure sua filha logo. Sinan perde a paciência com Sully e manda ela ir embora, mas ressaltando que ela não deve sair da cidade. Kahid quase tem um treco ao saber por Duru que Zeynep está fugindo do país. Duru pede para a mãe tentar entender a irmã, mas Kahid manda a Ruivinha raciocinar que Zeynep só tá piorando as coisas. Ganze grita muito lá de cima e as duas saem desesperadas atrás dela. Mais tarde, Kahid e Duru esperam nervosas no hospital. O doutor aparece e informa que Ganze está estável, porém, era tarde demais para fazer qualquer coisa. Ganze perdeu o bebê. Kahid fica desolada e abraça Duru aos prantos. Turna pede para juntar as camas das meninas para que elas durmam juntinhas. Zeynep olha desgostosa para Gonu, no maior climão. Turna começa a pular na cama e Gonu pede para ela descer, mas a pequena se diverte horrores fazendo isso. Gonu enche Turna de cosquinhas e Zeynep acha graça. Ganze chega em casa com Kahid e Duru do hospital. A Dondoca pede para Asiye pegar um remédio para dor de cabeça. A campainha toca e a governanta vai abrir. Mert aparece, explicando para Kahid que ficou preocupado com Ganze. Kahid grita que ele deve estar satisfeito e se recrimina por ter confiado nele, que não passa de um monstro cruel. Mert manda a sogra ter cuidado com o que diz. Kahid deixa bem avisado que, independente do que Ganze decidir, ela jamais quer voltar a ver a cara dele na vida. O feioso sai escorraçado. Ganze se lamenta para Duru que sabia dos riscos e mesmo assim cometeu o erro de fazer o exame. Duru tenta apoiar a irmã. Kahid aparece e Ganze lembra a mãe das palavras que ela disse outro dia sobre a maternidade ser uma questão de como o seu filho a vê e não como os outros a veem. Então, agora que ela só pensou em Mert em vez do filho, mereceu perdê-lo. A coitada se desmancha em lágrimas, enquanto Kahid tenta consolá-la. Zeynep se comunica com Selim por mensagens. Ele teme que o telefone esteja grampeado, mas ela garante que não tá. Selim avisa que elas devem esperar na praça no dia seguinte, à noite, que alguém vai buscá-las. Zeynep sorri, esperançosa. Enquanto Gonu tosse horrores, Turna brinca com Bolota. Ela pergunta para a senhora Pateta como a tartaruga vai ter filhos. Gonu explica que para isso acontecer, ela precisa de um namorado tartarugo. Zeynep acha graça vendo a cena. Turna segue perguntando sobre a reprodução das tartarugas. E Gonu explica que as bichinhas têm que se conhecer e se casar para ter outras tartaruguinhas. Zeynep interrompe a conversa biológica e revela para Turna que elas vão embora logo mais. Gonu fica decepcionada, enquanto Turna explode de felicidade. Ela avisa a Gonu que vai esperá-la lá para morarem juntas. Desconfortável, Gonu pede para Netinha arrumar o quarto que depois vai. Ganze quase implora para Kahid não deixá-la sozinha. A campainha toca e a Cid abre para Ali. Ele cumprimenta as Gunis e Duru já pergunta se Zeynep deu notícias. Ali explica que está tudo bem e admite que admira demais Zeynep por se arriscar assim. Portanto,
Todas ali deveriam ter orgulho dela. Kahide fica pensativa. Ali propõe ligar para ela. Duru e Kahide pede para ele ligar mesmo. Zeynep atende a ligação de Ali e, ao saber que ele está com Kahide, se afasta para falar melhor com a mãe. Ali conta que Sully já denunciou Zeynep e a polícia já identificou Turna como Meleque. Zeynep pergunta pela família. Ali dá o telefone para Kahide, que pede desculpas na hora para Zeynep por ter assinado aquele papel. Ela assume que ficou dividida entre ser mãe e ser certa, mas agora está tremendamente orgulhosa da filha por nunca ter deixado Turna. Zeynep fica emocionada ao receber o apoio da mãe. Duru pega o telefone e fala para a irmã que ela tem que estar com Turna sempre. Ganze também pega o telefone e Zeynep pede para a irmãzinha cuidar muito bem do filho dela, para que ele cresça forte para brincar com Turna. Ganze quase morre ouvindo isso e não conta o que aconteceu, apenas deseja boa sorte para a irmã, segurando as lágrimas. Ali retoma o celular dele e avisa a Zeynep que, se ela for pega, é possível que mandem Turna para um orfanato, ou talvez Sully recupere a menina. De qualquer forma, vai tentar convencer Sully a tirar a denúncia contra ela, porém isso vai levar um tempo. Zeynep agradece o amigo. Ali se despede das Gunis e vai embora. Ganze pergunta para a mãe se elas conseguem adotar Turna, mas Kahide nega, afinal elas são familiares de Zeynep. Kahide pega o pedido de cancelamento de adoção de Zeynep e pede desculpas para as filhas por isso. Ela decide não renegar mais Zeynep e ficar do lado dela incondicionalmente, rasgando assim o documento em 1000 pedaços. Mais tarde, Sully pede mais uma dose de pinga. O barman lembra que ela ainda não pagou a primeira que pediu. Sully garante que vai pagar. O barman oferece uma por conta dele, mas ela manda o homem se danar. Sully telefona para Cengiz e ele pergunta se ela ainda não entendeu que está tudo acabado entre eles. Ele recebe uma limonada de uma rapariga e agradece a ela. Sully escuta a fulana. Cengiz ameaça exterminar Sully se ela voltar a encher o saco dele. Sully manda ele fazer isso logo então, pois prefere morrer a viver sem o amado. A fulana tenta tirar a roupa de Cengiz e ele manda ela esperar um tiquinho. Sully ouve a risada dela e pergunta quem está com Cengiz. Cengiz desliga na cara da otária. Sully fica com as palavras na boca. O barman oferece mais uma por conta dele e Sully decide aceitar. Turna lê O Pequeno Príncipe até pegar no sono. Gonu tem mais uma crise de tosse e Zeynep oferece fazer um chá para a coitada, mas ela nega. Enquanto isso, o barman e Sully caminham juntos como um casal na rua. Ele lamenta não ter conseguido fazê-la rir durante a noite. Ela põe a culpa nas piadas ruins dele. O barman a convida para irem a um hotel se esquentar um pouco. No quarto de hotel, ele começa a tentar tirar a roupa dela, com suas carícias de meia tigela, mas Sully avisa que não quer ficar com ele. O barman começa a ficar estressado e a joga na cama. Sully o coloca contra a parede e grita por socorro. O barman a põe para fora do quarto, a chamando de louca. Em seguida, Sully recebe a ligação de Ali, que pede para os dois se encontrarem. A abusada avisa que está indo para a casa dele e vai dormir lá. Ali só aceita, fazer o quê? Zeynep serve um chazinho para Gonu e se culpa por ela estar um caco. Gonu tem certeza de que vai ficar bem, afinal está vivendo uma série de momentos preciosos ao lado delas. Zeynep pergunta se ela está fazendo tudo isso para que ela a perdoe. Gonu pergunta se ela conseguiria perdoá-la. Gonu explica que está fazendo o que queria ter feito e que não fez durante esses 24 anos e quer que a filha seja feliz com Turna. Ela acha Zeynep igualzinha à avó, em tudo. Gonu se lembra de quando chegou um dia da escola aos 13 anos e viu sua mãe sendo velada pelos vizinhos, após morrer por uma doença que a acometeu. Agora Zeynep também vai partir e elas nunca mais se verão, assim como sua mãe. Gonu recorda que todos os dias na prisão rezou para voltar a ver a filha de novo. Zeynep descobre dessa forma que Gonu estava presa e pergunta o motivo. Gonu prefere não responder, deixando a razão no passado. Zeynep pergunta se foi por isso que foi abandonada. Gonu afirma que não tinha outra opção, porque queria que a filha fosse alguém na vida, que estudasse e fosse o que ela é atualmente, um mulherão. Zeynep acaba chorando,
mas toma coragem e faz a pergunta que quer tanto saber. Onde está seu pai? Gonu responde que ele morreu quando ela era pequena. Zeynep pergunta se ele gostava dela. Gonu demora para responder, mas afirma que o marido a amava muito. Com uma compressa de gelo no pulso ferido pelo barman, Sully chora muito contando para Ali que Sendiz não quer mais lhe ver e já estava com outra. Ali sugere que ela nunca mais permita que alguém a machuque. Ali põe Sully para dormir e a cobre com um lençol. Sully admite que ele é um cara legal e nunca tinha conhecido alguém assim. Sinan dorme profundamente em sua mesa diante do caso de Zeynep. Mehmet chama o parceiro, mas ele só acorda quando é tocado. Sinan pede atualizações sobre o caso, mas nada aconteceu. Mehmet palpita que Zeynep pode estar se escondendo com um amigo, mas Sinan lembra que a mulher acabou de chegar a Istambul, então não tem amigo nenhum. Ele ordena que o subordinado faça uma varredura em todos os hotéis da região em nome de Gonu e Zeynep. Enquanto isso, Turna sente uma coceira na cabeça durante o café da manhã e pede para a mãe deixá-la tirar o boné. Gonu sugere que Zeynep aceite, pois não tem ninguém ali com eles. A garçonete aparece para servi-las e repara que Zeynep é igualzinha a Turna. Turna e Zeynep acham graça disso e listam tudo o que são parecidas, em uma cena muito fofinha. Mas Gonu ainda tosse pra caramba. Zeynep fica impressionada com esse resfriado que derrubou a coitada e sai para comprar um remédio para ela. Gonu serve um pãozinho para a Turna. A pequena morde o pão e o dente mole dela acaba caindo. Gonu fica encantada com o dentinho da neta e as duas combinam de guardá-lo para quando a fada do dente chegar. Turna até deseja ligar para Zeynep, mas Gonu a acalma, dizendo que ela tá para voltar. Elas decidem fazer uma surpresa. Gonu volta a tossir. Nekme sai da cadeia e fala com um capanga seu que quer Sully diante dele esta noite mesmo. Sully encara o contato de Sendiz, mas decide não ligar para o ex. Ali serve um cafezinho para ela. Ele aproveita para perguntar por que ela denunciou Zeynep. Sully admite que a odeia mais do que tudo. Ali afirma que Sully está sendo egoísta e sugere que ela retire a denúncia. Sully começa a gritar que ela é a mãe de Melek e diz torcer para que Zeynep morra. Ela deixa bem avisado que vai denunciá-lo como cúmplice de Zeynep após ela ser capturada e o manda para o inferno. Sully vai embora cuspindo fogo. Mehmet aborda Sinan para contar que um hotel da cidade de Sile registrou uma reserva para Gonu Aslan. Sinan manda o subordinado acionar a equipe, que ele vai coordenar tudo da delegacia. Caminhando sozinha, Sully é sequestrada pelos capangas de Nekme e é colocada dentro de uma van preta. Zeynep entra em uma farmácia e pede um remédio para tosse e uma vitamina para sua filha de 7 anos. A atendente sai para buscar. Zeynep dá de cara com um jornal e sua foto estampada nele, com a manchete "Professora sequestra aluna". Ela quase sai, mas a atendente a chama para pegar os medicamentos. Zeynep paga os remédios de cabeça baixa e vai embora às pressas. Nekme surpreende Sully e avisa que espera que ela esteja com tempo, porque ela não vai sair dali tão cedo. Sully manda o bode velho se ferrar, mas ele tira sarro dela, lembrando que Sendiz a abandonou e ninguém vai notar a ausência dela. Nekme avisa que ela é dele agora. O telefone de Gonu toca e Turna atende. Ela tenta contar do dente para Zeynep, mas a coitada beira o desespero. Ela pede para a filha passar urgente para a senhora Pateta. Gonu toma o telefone e Zeynep conta que sua foto está no jornal e ela está sendo chamada de sequestradora de crianças. Gonu tenta tranquilizá-la, dizendo que elas estão seguras no quarto, mas Zeynep insiste que elas têm que fugir e se esconder até o horário da partida. Turna enche o saco tentando pegar o telefone para contar do dente. Gonu garante a Zeynep que elas estão prontas para qualquer coisa. Turna finalmente consegue pegar o telefone para contar, mas Zeynep avisa que já chega para a filha contar o que ela quer falar, e desliga, deixando a pobre desdentada. Turna fica triste, mas Gonu tenta animá-la brincando de pedra, papel e tesoura. Turna não consegue se animar.
Mas Gonu mostra para ela um passarinho ali fora. Zeynep caminha apressada até o hotel, mas dá de cara com viaturas da polícia. Ela é flagrada e começa a correr enquanto é perseguida pelos policiais. Turna decide abrir a janela e cantar com Gonu uma musiquinha para o passarinho. Zeynep corre desesperada. Enquanto Turna canta sem saber de nada, Gonu começa a ficar nervosa. Os policiais se aproximam cada vez mais de Zeynep. Ela só para ao ver que está cercada. Zeynep grita pelo nome de Turna e cai no chão desolada. Turna ouve o grito da mãe e sente que algo ruim aconteceu. Zeynep continua estirada no chão, aos prantos. Turna comunica a Gonu que ouviu um berro da mãe. Gonu não escutou nada, mas decide ir averiguar se aconteceu alguma coisa. Turna fica ansiosa. Zeynep é levada algemada pelos policiais. Antes de entrar na viatura, Gonu aparece e fica desolada ao ver sua filha neste estado. Ela pede para Zeynep deixar abraçá-la, e ela permite. Gonu chora muito, chamando Zeynep de filha. Ela aperta a mão de Zeynep. Zeynep sorri, lembrando de quando a mãe pegava na mão dela quando ela era pequena, mas que agora sua mão já cresceu bastante. Gonu lembra que ela ainda é sua filha querida. O policial identifica Gonu e avisa que ela também terá que acompanhá-los. Gonu pede para ir buscar a menina que está no quarto. Turna aparece na hora saindo do hotel e fica desesperada. O policial tenta contê-la, mas Gonu pede para o homem deixá-la dar adeus à mãe. Turna alcança Zeynep e pergunta para onde ela vai. Zeynep não responde e Turna insiste para saber, querendo ir com a mãe para onde ela for. Zeynep pergunta o que a filha queria lhe dizer pelo telefone. Turna mostra seu dentinho que caiu para a mãe e dá para ela, pois não quer o presente da fada dos dentes. Zeynep fala para a filha jamais se esquecer do calor de suas mãos, pois sempre vai segurar as dela. Turna não solta a mão de Zeynep de jeito nenhum, mas é obrigada a deixá-la ir. Zeynep é colocada na viatura e beija o dentinho da filha. Turna chora muito e Zeynep também. A viatura parte e Turna corre atrás sem parar. À noite, a viatura chega diante da polícia em meio a um monte de repórteres. Zeynep não responde a nenhuma pergunta. Sinan interroga Zeynep. Ela admite que pediu para Turna chamá-la de mãe. Sinan lembra que ela matriculou a pequena em uma escola e pergunta se ela não tinha medo de ser presa. Zeynep afirma que não, pois só queria proteger a filha e ser a mãe dela, porque se ela tivesse voltado para a mãe verdadeira, teria sofrido coisas terríveis. Sinan afirma que Zeynep não pode decidir o destino de uma criança que já tem mãe. Zeynep pergunta se o que essa mãe fez com a pequena não importa, e Sinan afirma que realmente não importa, porque o crime de Zeynep foi muito pior. Afinal, ela tentou substituir uma mãe. Enquanto isso, Gonu tenta colocar toda a culpa em cima dela mesma, dando depoimento, dizendo que foi ela quem mandou Zeynep sequestrar Turna, trazê-la para Istambul e matriculá-la em um colégio. Portanto, ela é a única culpada e Zeynep foi só uma pau-mandada. Isso cai por terra no mesmo momento. Um policial entra para avisar que Zeynep acabou de confessar que sequestrou Melek Akjay. Sully segue no cativeiro de Nekmi. Ela percebe que está com o telefone no bolso e decide ligar para Cengiz. Enquanto isso, Cengiz tenta negociar o passe de sua nova rapariga com o dono de boate. Ele recebe a ligação de Sully e desliga na cara dela. Sully joga o telefone no chão e tenta escondê-lo ao ver que estão entrando. Nekmi surge no cativeiro e a encara. Ele pega um vestido com um capanga e manda Sully usá-lo e ficar bem bonita, pois não quer que nada lhe faça perder o desejo. O vilão se retira, deixando um capanga para vigiar Sully. Sully manda o bandido se virar para ela pôr o vestido. Assim que ele vira, ela consegue recuperar o telefone do chão, mas não escapa de ter que se produzir para o bode velho nojento. Por mais que Zeynep insista que tem testemunhas dos abusos que a filha sofreu nas mãos de Sully e Cengiz, Sinan ressalta que nada disso foi oficialmente registrado e ela segue sendo uma pessoa que cometeu um crime. Zeynep pergunta onde Turna está. Sinan avisa que o nome da menina é Melek e não Turna, e ela seria a última pessoa do mundo para quem ele diria alguma coisa sobre.
Sully pede para o capanga levá-la ao banheiro. Lá, Sully olha uma janela e pensa em fugir. Em casa, Carride e Duru ficam nervosas vendo a notícia da captura de Zeynep pelo noticiário. Carride recebe um telefonema e fica sabendo que emitiram um mandado de prisão para Zeynep. Duru fica desolada ouvindo isso. Carride recebe mais uma ligação e fica sabendo que perdeu alguns clientes, mas não tá nem aí e desliga. Ali aparece na mansão e Carride o recepciona. Ela pede para Asiye não deixar que Gansey acorde com nenhum barulho. Carride conta para Ali que vai descobrir o promotor público para ver se consegue recorrer a essa prisão. Ali pede para Duru ficar mais calma, porque é provável que Zeynep responda em liberdade. Duru sabe que a irmã está em boas mãos, pois será defendida pela Carride. Carride informa que acabou de saber que Zeynep terá um promotor público muito rigoroso e frustra as esperanças de Duru. Ali consola a coitada. O capanga avisa ao fulano que está cuidando de Sully que Nekme está impaciente querendo saber dela. Os dois entram no banheiro e veem que ela acabou de fugir pela janela. Sully corre desesperada pela rua. Um mendigo pergunta qual é o problema da madame e Sully avisa que não é da conta dele. Sully ouve os capangas se aproximarem e olha para o mendigo. Em seguida, o capanga pergunta ao mendigo se ele viu uma mulher por aí e ele nega. O telefone de Sully começa a tocar e ela tenta desligar desesperadamente dentro da caçamba de lixo, enquanto o capanga pergunta ao moço que barulho é aquele. O mendigo diz que é o seu telefone e coloca a mão dentro da caçamba. Sully dá o celular para o moço e ele consegue enganar o bandido mostrando o telefone, dizendo que era a mãe dele que estava ligando. Os bandidos decidem voltar e procurar Sully de carro. O mendigo avisa a Sully que a barra está limpa. Ela sai da caçamba e deseja que Deus abençoe o moço tão gente fina. Ela decide ver quem estava ligando. Sinan avisa que agora ele está nas mãos do promotor. Zeynep pergunta se ele já se perguntou se tivesse crescido em outra família ou se tivesse outra mãe. Sinan avisa que esse papo com ele não vai funcionar, mas ela explica que não está tentando comovê-lo, e sim só quer saber como Turna tá, porque elas não se separaram da melhor forma. Por isso, seria muito bom que dissessem para a pequena que ela tá bem, pelo menos. Zeynep pede para ver a filha por 5 minutinhos, mas Sinan nega. Ela insiste que Turna não vai querer voltar para a mãe. Sinan afirma que Melek é uma criança de 7 anos, então não tem opção. Zeynep corrige que ela tinha opção sim, por isso a escolheu e também escolheu o próprio nome. Sinan não responde nada e se retira da sala do interrogatório. Sinan vê Turna chegando com uma policial e pergunta como foi lá no exame médico. A policial conta que a pequena estava com um gesso no braço, mas como estava melhor, já o retiraram. Sinan tenta puxar assunto com Turna, mas ela não diz uma palavra. Ele decide se apresentar e pergunta o nome dela. A pequena se apresenta como Turna, e Sinan se lembra na hora de quando Zeynep disse que ela escolheu o próprio nome. Em seguida, a policial oferece um lanchinho para Turna, mas ela não quer. A moça tenta convencê-la, lhe contando de sua filha pequena, e Turna até conversa com ela um pouquinho. A policial recebe uma ligação e comunica a Turna que ela vai ver a mãe dela. Turna fica muito feliz e decide comer o misto quente às pressas. Ela pergunta para a policial se ela tem um pente, porque quer que a mãe a veja bem bonita. Gonu é avisada que está liberada, mas precisa ficar de olho se o promotor quiser complementar o depoimento dela. Zeynep é levada pelos policiais. Gonu vê a filha de longe e pergunta para um policial se estão levando a Zeynep Gunes. Ele responde que ainda não e que ela ainda está sendo interrogada. Turna recomenda que a policial compre uma tartaruga para a filha. A policial promete que trará a tartaruguinha de Turna logo mais. Turna agradece à moça por ter arrumado seu cabelo. A pequena entra empolgada na sala achando que vai rever Zeynep, mas perde todo o brilho ao rever Sully, que ansiava para reencontrar a filha. Turna fica visivelmente nervosa ao rever Sully. A doida corre para abraçar a filha e enchê-la de beijos. Turna não esboça um pingo de felicidade ao revê-la. Sully explica para o delegado que sua filha está em choque, por isso está reagindo assim.
O delegado tenta exprimir alguma reação da pequena, mas ela segue muda. Sully afirma que Meleque é seu anjinho. Turna toma coragem e avisa a Sully que ela não é Meleque. Sully se revolta e reclama com o delegado que sua filha está trocando de nome graças àquela sequestradora de crianças. Ela pergunta se Zeynep já foi presa e o delegado confirma, causando uma tristeza profunda em Turna. Sully exige que Zeynep morra na prisão. Turna não para de chorar e Sully pede para ela ficar calma, que elas já vão para casa. O delegado autoriza que Sully leve Turna embora, mas sob o aviso de que ela será vigiada pela assistência social e que receberá visitas regularmente. O policial chega com a tartaruga de Turna, mas a pequena diz que aquele bicho não é seu. Sully leva Turna embora. Ao ver Gonu na saída, Sully começa a fazer um escândalo, acusando-a de ser a outra sequestradora de sua filha. Turna implora para Sully parar, mas ela avança para bater em Gonu. A doida é contida pelos policiais, mas consegue cuspir na frente de Gonu, a chamando de sem vergonha. Gonu pede para Turna se acalmar e Sully fica ainda mais doente de ódio, gritando que o nome da sua filha é Meleque. Gonu vai até Sully e sugere que ela cuide da pequena, pois salvando ela, ela se salva também. Gonu vai embora, enquanto Sully continua esbravejando. Ela só se acalma depois de ver a inimiga sumindo. Zeynep coloca todos os seus pertences na sacola. Ao ver o dentinho de Turna, ela o beija e coloca no saco também. Zeynep é levada para a cela algemada. As policiais retiram as algemas e ela entra na cela solitária, vazia e gelada. Enquanto isso, Kahid estuda o caso de Zeynep. Duru leva um chá para a mãe. A loiruda pergunta se por acaso a filha se lembra se Turna chegou na casa delas com algum machucado. Duru não lembra. A ruivinha pergunta o que será que aconteceu com Turna. Kahid tem certeza de que ela já foi entregue para Sully. Duru se estressa e acaba falando que deseja sequestrar Turna. Kahid quase morre ouvindo isso e perde a paciência, perguntando como que se lida com 3 filhas problema. Duru pede desculpas pela abobrinha que falou e abraça a mãe. Kahid sofre por Zeynep estar nessa situação. Em uma praça, Sully afirma a Turna que sabe que ela entrou feliz naquela sala porque achou que ia dar de cara com Zeynep. Ela esfrega na cara da filha que Zeynep está na prisão por ser uma sequestradora de crianças. Sully bate no peito que não é uma vilã e sempre fez o melhor que pôde, mas todo mundo aponta o dedo para ela. 2 homens passam estranhando a doida falando praticamente sozinha. Um deles põe uma moeda no chão diante delas, jurando que são 2 mendigas. Sully abre o casaco e coloca Turna dentro dele, tentando agasalhá-la de sua maneira. Ela decide ligar para Cengiz. Ele atende e manda ela deixá-lo em paz. Sully pede ajuda para Cengiz, contando que está na rua com a filha e com frio, e está até usando o casaco que conseguiu com um mendigo. Cengiz ordena que ela lhe esqueça e desliga a ligação, mas acaba ficando pensativo. Nekme surta com os capangas incompetentes por terem permitido que uma magrela daquelas escapasse. Tahir explica que exatamente por ela ser magrela que ela conseguiu fugir pela janela. O bode velho quase dá um murro no capanga, mas é chamado pelo outro segurança. Nekme dá de cara com Sully e Turna na sua frente e acha graça. Godul chega em casa e procura a senhora Zeynep. Ela encontra a vovozinha sentada, sem fazer nada. Gonu comenta com a velhinha que está atolada de problemas. Sully avisa a Nekme que ele pode fazer o que quiser com ela. Inclusive, ela pode virar escrava dele. Ele pergunta por que não dar uma surra nela, ou dá-la para os cachorros comerem. Seduzente, Sully sugere que ele faça isso se quiser, mas antes seria interessante se ele ficasse com ela. Nekme adora ouvir essa proposta, mas quer saber o que fazer com a garotinha. Sully avisa que a filha vai ficar com ela. Nekme recusa na hora, dizendo que não é babá de criança. Sully sussurra no ouvido da múmia que é bom que ele não seja babá mesmo, pois o que ela fará com ele é bem indecente. Nekme manda Tahir levar as hóspedes para os fundos, rendido, e apresenta o capanga para Sully, avisando que ele é um grande cão de guarda e vai ficar de olho nela. Sully e Turna se dirigem ao quarto, mas a pequena acaba tropeçando numa poça.
Encharcada, a coitadinha geme de dor, mas vai para o quarto assim mesmo com a desnaturada. Ao chegarem lá, Sully pede comida para Tahir. Ela avisa que a filha vai ter que continuar molhada mesmo, porque não tem roupinha para ela. Zeynep segue desolada na cela, se lembrando de quando Turna planejou todos os cômodos da futura casinha delas. Senhora Zeynep revela para Gonu que já sabe que ela ajudou no sequestro daquela garotinha, porque saiu em todos os jornais. E pergunta por quê. Gonu afirma que os jornais não dizem tudo. Senhora Zeynep insiste que Zeynep é uma sequestradora e Gonu levanta a voz para dizer que ela não é, só quis amar e proteger a pequena, coisas que a mãe dela não fazia. Senhora Zeynep pergunta o que Gonu sabe sobre ser mãe e a acusa de ter enganado a pobre Sully. Gonu responde que a própria Sully sabe que é uma incapaz de cuidar da filha e só não quer aceitar isso, por mais que já tivesse falado para ela. Sully nota que os pés de Turna estão gelados e cobre os pés dela com o casaco. Tahir volta com roupas e comida para as duas. Sully mostra para Turna o pijaminha que o fulano conseguiu e aproveita para pedir um aquecedor também. Ele volta com o aquecedor e a abusada reclama do tamanho, achando que aquilo ali não aquece nem uma barata. Tahir ignora e sai. Sully cobre Turna e dá o sanduíche para ela. Tahir segue fazendo a ronda. No dia seguinte, Gonu chega diante da mansão Gunis. Kahid recebe a rival e Gonu explica que está perdida da Silva, sem conseguir dormir de preocupação. Kahid pede para elas conversarem em outro cômodo. Na cadeia, Zeynep é observada por umas detentas, que a esculhambam por ser um monstro que tirou uma criança de uma mãe. Elas decidem dar uma lição na novata. Uma das valentonas vai até Zeynep e a empurra. A coitada bate a cabeça numa viga e sangra a testa, enquanto ela observa todas rindo. Kahid conta para Gonu que vai visitar Zeynep mais tarde e que será a advogada dela. Gonu fica feliz por isso. Kahid vai direto ao ponto e explica que Zeynep pode se complicar se descobrirem o passado de Gonu e o parentesco entre ambas. Gonu afirma que não fará nada e sugere que Kahid seja sua fonte de informação. Kahid aceita, mas pede para ela ir embora. Sully tenta com insistência ligar uma TV lá no cativeiro, mas não rola. Ela vê Turna comendo um pão e pega um pouco da filha. Tahir chega no muquifo e Sully manda ele consertar a TV. Ele ignora e avisa que ela deve se aprontar para irem ao salão de beleza, pois Nekmi quer vê-la bonita. Sully chama Turna para ir com ela. Duru liga para Ali e pergunta de novidades sobre Turna. Ali afirma que só soube que Sully a levou. Ali é chamado para uma reunião e desliga a chamada. Ganze aparece e conversa um pouco com Duru sobre estar se sentindo um caco. Assie recebe flores na porta e logo as mostra para Ganze, em nome de Mert. Ganze manda a governanta jogar no lixo. Assie opina que as flores são muito lindas, mas Ganze perde a paciência e sai de casa ela mesma apenas para colocar aquele buquê no lixo. Ramo aparece com um buquê também, mas pobrinho, e acha graça que, se ela jogou essas flores belíssimas fora, imagina o que vai fazer com as dele. Ganze elogia as flores dele e as aceita. Ramo conta que falou com Duru e ela disse que Ganze estava doente. Ganze fica emocionada e explica para ele que não é culpa dele ela estar assim. Ela sai correndo chorando. Ramo se recrimina por ter feito a coitada chorar, sem entender nada. Mert observa toda a cena de longe, dentro de seu carro, com sangue nos olhos. Kahid fica aos prantos vendo Zeynep toda acabada. Zeynep revira os olhos com os sermões da mãe. Kahid dá de cara com a ferida na testa dela e fica desesperada, enquanto Zeynep mente que só tropeçou e caiu. Kahid conta para a filha que fez um pedido para que ela responda ao processo em liberdade. Assim, quando ela estiver diante do promotor, deve dizer que só quis proteger a menina. Kahid acha melhor falar disso depois e avisa a Zeynep que está ali para ela. Zeynep pergunta de Turna e Kahid se estressa. Zeynep explica que pergunta pela pequena porque ela é sua vida. Enquanto isso, no salão, Turna observa uma filha sendo bem cuidada por uma mãe, que estava ali fazendo o cabelo. Ela vê que a criança deixou um adesivo para trás e tenta guardar, mas Sully pergunta o que ela pegou.
Turna mostra o adesivo de coração para a bruxa. Sinan toma um chá com Ali, com o intuito de saber mais sobre o caso de Zeynep. Ele sabe que Ali sempre investigou o caso dela e comenta que pelo caso ter caído na boca do povo, o promotor vai querer a maior pena possível. Ali opina que Zeynep nunca abusou de Turna e só queria ser a mãe que a criança nunca teve. Sinan chama Zeynep de egoísta e deixa bem claro que sabe que Ali ajudou Zeynep em tudo, portanto, ele poderia ser preso agora mesmo. Sinan pergunta por que Ali ajudou Zeynep na época e por que continua ajudando. Ali vira o jogo e avisa que aquele caso ali não é da conta de Sinan, até porque ele estava investigando o ataque armado e Zeynep não tinha nada a ver com isso, assim como o caso dela não é de assunto da homicídios. Ali então pergunta qual é o interesse que Sinan tem no caso. Mehmet interrompe a conversa para avisar que tem novidades sobre um outro caso aí. Ali agradece pelo chá e aproveita para ir embora. Sinan recebe a ligação da mãe e recusa. Ele parte para averiguar o caso com Mehmet. Gonu telefona para Kahide. A Dondoca se retira para falar a sós com ela. Gonu pede atualizações sobre Zeynep. Kahide conta que a visitou e viu que a testa dela estava ferida. Ela teme que as guardas da cadeia tenham passado do limite, mas Gonu explica que foram as detentas, que provavelmente já devem ter descoberto o motivo da prisão de Zeynep. Gonu pede para Kahide conseguir uma permissão para visitar Zeynep, para assim ver se consegue proteger a filha com seus contatos na cadeia. Kahide dá instruções para Gonu conseguir a permissão com o procurador-geral. Enquanto isso, no presídio, Ali conta para Zeynep que vão averiguar se Sully está cuidando bem de Turna. E se não, Turna vai para um abrigo. Zeynep sabe bem como é um abrigo, afinal cresceu em um. E nem imagina Turna lá, mas é melhor do que ficar com Sully, óbvio. Ela pede para Ali seguir na cola de Sully e, se preciso, que ele denuncie a bruxa. A visita é encerrada. Antes de ir, Ali presenteia Zeynep com vários livros de pássaros para tentar alegrá-la. Ele só espera que os entreguem para a coitada. Zeynep agradece e os dois se despedem. À noite, Turna canta para espantar a solidão. Sully vai ao encontro de Nekmi e ele acha graça que ela esperava que ele fosse atrás dela. Ele ordena que ela se sente juntinho a ele. Nekmi puxa Sully para seu lado e avisa que eles vão voltar à noite em que ela quebrou a garrafa em sua cabeça. Sully lembra que ele tinha pedido uma uva naquela ocasião. Nekmi então manda ela lhe servir e Sully coloca uma uva na boca do bode velho. Ganze recebe uma mensagem da clínica marcando o retorno para o dia seguinte. Ela também recebe uma ligação de Mert, mas ignora. Turna sorri, admirando a lua. Zeynep faz o mesmo da cadeia. Enquanto isso, Nekmi já quer que Sully seja sua sobremesa. Quando está prestes a devorá-la, um dos capangas do bode velho o chama para resolver um problema. Nekmi sai cuspindo fogo. Sully se limpa com nojo e passa a pinga nas mãos para se desinfetar. O telefone da piriguete toca e ela atende já falando o nome de Cengiz. É Razin, o delegado da infância, que avisa que vai visitá-la no dia seguinte bem cedo junto à psicóloga. Sully fica perdidinha, mas mente que poderá recebê-los sim. Razin então pede o endereço. Sully afirma que não está em casa e nem sabe passar uma referência. Razin manda ela ligar quando chegar para dar o endereço e se despede dizendo até amanhã. Sully guarda o telefone. Nekmi volta e acomoda sua bonequinha no sofá. Tahir coloca um lanche para Turna enquanto ela finge que dorme. Depois que ele sai, a pequena vai pegar o lanche, mas ele volta. Turna fica desconfortável com a presença do moço, mas ele entrega o lanche nas mãos dela para ela comer. Turna comenta com o moço que sente falta de sua tartaruguinha. Ela lembra que tinha um coelhinho, mas não queria que Bolota tivesse o mesmo destino que Saquiz. Turna elogia o pijama que ganhou de Tahir e o agradece, porque a roupinha tem uma estampa de coelhinho. Tahir não fala nada, mas olha para a pequena com ternura. Ela volta a comer. Gonu liga para Belkis e dá a má notícia de que não conhece ninguém na prisão onde Zeynep está.
Belk sugere mandar alguém presa por um delito bobo para proteger Zeynep, mas Gonu acha melhor não. Senhora Zeynep escuta Gonu dizer que jamais mandaria uma inocente presa, nem mesmo por Zeynep. Depois de jantar Sully, Nekmi se aproxima dela parecendo que quer repeteco. Porém, ele grita por Tahir. O capacho aparece e Nekmi lhe manda comprar comida para Sully, que está parecendo um esqueleto. E para ele, mulher tem que ser gostosa. Sully cata seus sapatos, realmente parecendo um trapo depois de ter se deitado com o velho nojento. Em seguida, no carro, Tahir dá uma sacola com comida para Sully, mas ela nem se move. Sully olha para fora e manda ele parar o carro imediatamente. Tahir não entende nada e persegue a maluca, que desceu às pressas. Sully encontra um morador de rua que a ajudou há 2 capítulos e entrega a comida que Tahir comprou para ela. Os dois sorriem um para o outro e Tahir não entende nada. No dia seguinte, Duru avisa Ali que teve uma ideia do balacobaco. Ela conta que Sarp se opôs, mas ele explica que só achou perigoso a ideia da namorada. Duru pergunta o que Ali acha de publicar em algo que mude a opinião pública sobre o caso, tipo uma pesquisa para saber com quem o povo quer que fique Turna. Ali lembra que as pessoas não sabiam como Turna vivia antes de Zeynep levá-la. Sarp concorda com ele, mas Duru opina que eles podem explanar tudo o que Sully fez. Ali acha que isso daí pode estragar a vida de Turna, prejudicando a mãe verdadeira dela. Duru admite que ele tem razão. Ali sai para atender uma ligação. Sarp se incomoda por Duru dar razão para Ali em uma coisa que ele já tinha dito antes. Duru manda o namorado não começar. Sully acorda para vomitar e assusta Turna. A desnaturada conta que está péssima e que espera que Sendiz tire as duas de lá. A nova peguete de Sendiz dá um dinheiro para ele, alegando que foi tudo o que ela recebeu na noite. Sendiz acha que está sendo feito de idiota e lembra que Sully, mesmo em seu pior dia, trazia 5 vezes mais que aquilo. A rapariga sugere que ele vá lá e traga Sully se tiver incomodado. Sendiz quase bate na moça, mas se contém graças a uma ligação de Sully. Ele atende e ela grita que está morrendo por causa de um homem. Sendiz sugere que ela morra logo para ver se para de importuná-lo com essas ligações e desliga na cara dela. A rapariga acha engraçado e debocha de Sendiz. Turna observa Sully tendo uma crise de choro enorme e vai até ela para dizer que está com ela. O telefone de Sully toca e ela torce para ser Sendiz, mas é Hassim cobrando o endereço de novo. Ela pede para retornar em 5 minutos dando o endereço. Sully volta a chorar horrores, alisando Turna, dizendo que sem a filha ela morre. A pobre criança se assusta ao ser chacoalhada pela doida. Turna pergunta quem é que pode tirá-la de Sully. Sully nem responde. Em seguida, Sully fala para Tahir que quer falar com Nekmi. Ele avisa que o patrão foi para casa. Temendo perder a filha, Sully então exige ser levada até a casa dele. Tahir pergunta o que ela vai fazer em sua casa, e Sully grita para Jamanta entender que ela quer ir para a casa de Nekmi, não desse pé de chinelo. Enquanto isso, Mert e Ganze são recebidos pelo obstetra, que chega com a bombástica notícia que o bebê que ela perdeu era completamente saudável. Impactado, Mert pergunta do exame de DNA, e o doutor revela que o bebê era dele mesmo. Ganze esfrega na cara de Mert que ele tinha uma noiva fiel e um bebê saudável, e agora ele não tem mais nada. Ela vai embora às pressas, ordenando que ele nunca mais volte a falar com ela. Na mansão de Nekmi, Sully explica para o bode velho e toda a família dele que precisa mentir para o delegado da divisão infantil que mora lá. A mulher de Nekmi se retira, irritada. Sully avisa a Nekmi que faz qualquer coisa para que ele a ajude com isso. Em seguida, Nekmi mente para a esposa que Sully é a mulher de um falecido amigo seu e que agora ficou de ajudá-la. A fulana não parece acreditar muito e exige pulseiras de ouro para ajudar o marido nessa farsa. Mais tarde, Nekmi mente para Hassim que todo o bafafá de quando Sully quebrou a garrafa na cabeça dele foi um mal-entendido e que ele não teve nada a ver com o ataque armado de 8 capítulos atrás. Ele inventa que era amigo do marido de Sully e agora abriga tanto ela quanto a filha dela em sua casa. Hassim acha tudo esquisito e Nekmi propõe mostrar o quartinho de Turna.
para comprovar, mas o delegado recusa. Sully sai para preparar um chá. Nesrin aproveita e pede para conversar a sós com Turna. A fulana mulher de Nekime avisa que vai levá-las até a outra sala. A sós, Nesrin explica para Turna que vai fazer perguntinhas para ela. Turna aceita, desde que a moça lhe responda algumas perguntas também. Zeynep questiona Ali sobre Turna, mas ele não sabe informar. A carcereira avisa que já deu de ligação. Zeynep pede para ser informada sempre sobre a filha e desliga a chamada. Turna mente para Nesrin que adora brincar com os filhos de Nekime para não se sentir entediada. Nesrin pergunta se ela está numa escola e a pequena inventa que vai ser matriculada em uma ali perto em breve. Turna pergunta se ela fosse filha da mulher que tomou conta dela, se ela iria presa também. Nesrin confirma, pois se uma presa não tem quem cuide da filha, ela moraria na cadeia também. Turna fica sabendo que poderia visitar Zeynep algum dia desses, se estivesse acompanhada de alguém, claro. Nesrin comenta que essa visita poderia ser num feriado, mas óbvio, a pequena não precisa ligar para essa hipótese. Afinal, para que ela visitaria aquela criminosa, já estando em segurança com a mamãe querida, não é mesmo? Enquanto os dias passam, Zeynep admira um livro sobre aves migratórias e vê o nome de Turna lá. Turna observa uma criança feliz com sua mãe na rua. Sully segue sendo abusada por Nekime. O velho nojento faz sinal para Tahir levá-la. A nova peguete de Sandiz vai até ele no bar e o acorda. Gonu encara o calendário. Turna leva o adesivo de coração até seu peito, saudosa. Turna escreve uma declaração de amor para Zeynep em seu caderno, mas o esconde às pressas ao ver Sully chegar. Depois, Turna arranca mais uma folha de um calendário e o esconde debaixo da cama. Tahir avisa a Sully que Nekime está chamando, mas ela se recusa a ir. Tahir insiste e ela surta, gritando que está menstruada e não vai. Sully tem uma crise de choro e pergunta para a mãe por que nasceu. Turna consola a desnaturada, mas Sully a culpa por tudo, inclusive pela ausência de Sandiz. Sully avança na pequena e ela pede para não apanhar. Sully coloca a Turna em cima da beliche e avisa que se ela descer, vai bater na coitada. Kahid trabalha na defesa de Zeynep, mas ela está horrorizada com o preço da fiança que a mãe se dispõe a pagar. Kahid explica que isso não é um empecilho, porque ela tem dinheiro, e tudo o que quer é tirar a filha dali. Agora, ela terá um encontro com um juiz aposentado amigo dela para verem o que mais podem fazer em respeito à defesa. Zeynep abraça forte a mãe, muito agradecida. Kahid avisa a filha que Gonu vai visitá-la mais tarde. Zeynep parece não ligar muito para isso e volta a abraçar Kahid. Turna desce da beliche e caminha lentamente para não acordar Sully. Ao ver a megera dormindo, Turna pega o telefone dela na surdina e telefona para Gonu. Gonu reza baixinho para Deus zelar por Zeynep na prisão. Ela atende o telefone e se surpreende ao ouvir Turna. A pequena pede para a senhora Pateta lhe ajudar a visitar sua mãe. Gonu pergunta onde ela está, mas Turna não sabe dizer exatamente, só sabe indicar que tem muitos ônibus ali perto. Gonu não acha bom que a pequena pegue ônibus nenhum e sugere que ela espere visitar Zeynep para transmitir o recado da netinha. Turna chora implorando para ir nessa visita, até porque mais tarde não vai conseguir falar com ninguém. Gonu se dá por vencida e diz a Turna para ela pegar um ônibus escrito Kartal. Turna reconhece esse nome como o bairro onde fica a prisão de Zeynep. Ela viu no jornal. Gonu confirma que ela mesmo e pede para a pequena tomar cuidado. Sinan se organiza com Mehmet sobre um caso aí que é irrelevante para a novela. Só para encher linguiça mesmo. Enquanto isso, os escritores lembram que Gonu todo dia morria no começo da trama e a coitada começa a sentir tonturas para lembrar a gente que ela ainda está doente demais. Senhora Zeynep pergunta aonde Gonu vai. Gonu responde que vai visitar Zeynep. Senhora Zeynep pergunta quem é essa e Gonu responde que é só uma conhecida. Senhora Zeynep olha no fundo dos olhos de Gonu e avisa que não vai embora até ter certeza de que essa tal Zeynep não é sua neta. E se ela for sua neta, vai humilhar Gonu e vai cuspir na cara de Zeynep, dizendo na cara dela que por culpa dela, o pai dela está morto. Gonu perde os sentidos e cai no chão desmaiada, de olhos abertos e com o nariz sangrando.
A velha bruxa não entende nada. Já no bairro de Cartal, Turna olha para sua cartinha e a guarda no bolso, ansiosa para dar para a mamãe. Turna pergunta as horas para um moço na rua e fica sabendo que são 9h15. Zeynep vê que o horário de visitas começou. Turna espera impaciente por Gonu. Ela pergunta as horas para um pipoqueiro. São 9h45. Turna pergunta onde fica a prisão de mulheres de Cartal e o moço aponta para ela. Sully acorda de seu sono profundo e automaticamente nota que Turna sumiu. Zeynep se senta na sala de visitas, à espera de Gonu. Turna chega diante da prisão e vê uma fila imensa para entrar. Ela pede um biscoitinho para um casal. Eles perguntam cadê os pais dela. Turna mente que estão lá na frente. Ela vai até lá na frente e pede para ficar com uma moça. A moça pergunta onde estão os pais da pequena. E Turna aponta para o mesmo casal lá atrás, até acenando para eles a espertinha. Turna sorri, esperançosa em rever sua mamãe. Sully fica estática ao ver que Turna sumiu. Tahir volta e confirma que a pequena desapareceu. Ele comenta que talvez Turna esteja em uma pracinha ali perto. Ela manda ele ir procurar lá e os dois partem juntos. No presídio, Zeynep desiste de esperar e quase se retira, mas Turna aparece e chama pela mamãe. Zeynep se vira desacreditada e se choca ao rever a filha. As duas correm para se abraçar emocionadas. Turna começa a contar sua trajetória até lá, incluindo o fato de que ela estava esperando a senhora Pateta aparecer, mas ela nunca chegou. Zeynep enche a filhota de perguntas, se ela tá bem, se tá comendo bem. Turna entrega uma carta para a mãe e também o adesivo do coração. Zeynep adora receber o presente da filha. Uma das presas repara na cena e vai até a carcereira para fofocar no ouvido dela. Turna pergunta se a mãe tá bem e ela confirma. A pequena abraça forte Zeynep, avisando que vai ficar esperando ela sair de lá para ambas ficarem juntas. A carcereira avisa a Zeynep que aquela dali não era a visita dela e pergunta para todos na sala de espera de quem essa menina é filha. Zeynep avisa que Turna é a filha dela. A carcereira manda as colegas tirarem a pequena de lá. Turna grita que quer ficar com a mãe e é tirada à força de lá, enquanto Zeynep grita que aquilo lá é temporário. Zeynep também é levada e acaba deixando a cartinha da filha cair sem perceber. Do outro lado do presídio, Sinan termina de tramitar a prisão de uma mulher. Ele dá de cara com Turna passando ali e fica passado em Cristo. Mais tarde, Sully exige ver sua filha e arma um barraco com o oficial do presídio. Ele manda a maluca se acalmar e pergunta se Tahir é marido da descontrolada, para ver se ele consegue acalmá-la. Sully encara Tahir, meio sem jeito com essa pergunta. Enquanto isso, Sinan visita a sala onde Turna está e se apresenta para ela. Ele pede para a pequena responder com sinceridade sobre o que Zeynep Gunes significa para ela. Zeynep é levada por duas guardas. Sully tenta achar a sala onde Turna está e se depara com a inimiga vindo. Zeynep também encara Sully e faz questão de sorrir. Sully fica mortificada ao ver o adesivo de coração escrito mamãe preso no peito de Zeynep e se lembra quando a pequena achou aquele adesivo no salão. Sully e Zeynep passam uma do lado da outra e Sully fica na lama encarando a inimiga. Turna responde para Sinan que Zeynep é sua mãe. Sinan pergunta se ela não é filha de Sully. Turna nega, afirmando que Sully é mãe de Meleque e sua mãe é a Zeynep. Sinan então questiona se ela é a Turna. Turna confirma e lembra que a mãe colocou esse nome nela homenageando uma ave. Sinan pede para a pequena responder sem medo se Zeynep a obriga a dizer essas coisas ou por acaso já a ameaçou. Turna nega e diz que Zeynep é a melhor mãe do mundo, que a protege, que a ensina sobre as aves migratórias, entre outras coisas. Zeynep volta para a cela com um sorriso de orelha a orelha. Sinan então pergunta se Sully faz essas coisas pela filha. Turna abaixa a cabeça e Sinan insiste para ela responder sem medo, pois ela pode confiar nele. Turna revela que Sully a jogou no lixo.
Sully aparece e já vai com grosseria perguntando o que a pequena está fazendo ali. Sinan intervém e avisa que ia perguntar a mesmíssima coisa para Sully, o que a pequena está fazendo ali. Ele pergunta o que Turna estava fazendo visitando Zeynep, se ela tanto abriu a boca para dizer que Zeynep sequestrou e maltratou a garota. Sully insinua que Zeynep comprou Turna com sapatos e roupas, mas garante que vai fazer a filha se lembrar que ela é a mãe dela. Sully dá a mão para Turna, mas ela não pega. Sinan pede para Sully esperá-lo ali. Sinan manda Yaner chamar a assistência social agora mesmo para levarem Turna, porque ela admitiu que sofre violência e Sully deve ir para a delegacia. Sully pergunta se Turna falou para Sinan que ela apanha em casa. Ela grita que a menina só lhe traz problemas, por isso apanha. Zeynep admira o adesivo de coração que ganhou da filha, esperançosa. Yaner arrasta Sully para a viatura, liderada por Sinan. Tahir observa de longe. Após a viatura partir, ele telefona para Nekmi para contar que Sully foi presa. Gonu está inconsciente em uma clínica. Arif pergunta para a enfermeira se é normal a coitada estar desacordada por tanto tempo. A moça confirma que sim e garante que ela logo vai acordar. Gonu começa a acordar e Arif fica aliviado. Ele conta que a senhora Zeynep lhe avisou que ela desmaiou e a trouxe para a clínica. Gonu fica desesperada ao se lembrar de Turna e pede para o amigo pegar seu telefone. Gonu liga na hora para Kahid, que a recrimina por ter mandado Turna para uma visita programada para ela. Kahid acusa Gonu de ter estragado tudo, inclusive sua apelação. Gonu explica que a pequena chorou muito para ir, e elas até iam juntas, mas Kahid manda a inimiga parar de dar explicações e desliga na cara dela. Sully chega na delegacia. Os guardas mandam a bruxa esperar. Sully atende o telefone e é Sendiz, que pergunta como ela tá. Sully conta que está na delegacia de Beikos e vai ser interrogada. Sendiz manda a ex ficar calma. Um guarda manda Sully desligar e ela avisa a Sendiz que depois retorna para ele. Yaner aborda Sinan e entrega para ele a cartinha de Turna que encontraram na sala de visitas. Sinan lê o conteúdo da carta e fica pensativo. Dentro da sala de interrogatório, Sinan vai direto ao ponto e avisa a Sully que existem denúncias que indicam que ela maltrata a filha. Sully culpa Zeynep por todas essas alegações, afirmando que a rival fez a cabeça de Turna. Sinan pergunta se Sendiz já foi violento com a filha dela. Sully se lembra de quando Sendiz colocou Turna em cima de um armário a noite toda. Sully argumenta que Turna brinca muito e Sendiz é homem, portanto ele perde o controle fácil. Mas nunca passou de gritos. Ah, sim. Voltamos ao dia em que Sendiz brigou com Turna por ela ter batido a porta alto sem querer. Nesse dia, ele pegou o cinto para espancá-la. De volta ao presente, Sinan recorda que Zeynep acusou Sully de não ser tão inocente assim. Sully esculhamba a inimiga, batendo na tecla de que ela é a errada ali. Sinan pega a carta de Turna e manda Sully ler. Sully segura o choro e para de ler a carta, endereçada a Zeynep. Ela opina que foi Zeynep que forçou a pequena a escrever. Sinan deixa claro que sabe que é óbvio que isso não é verdade. Além disso, Zeynep disse no depoimento que Turna tinha uma vida muito difícil e se ela não fizesse nada, a menina estaria em perigo naquela vida. Sully reitera que Melek tinha uma vida perfeita ao seu lado. Voltamos ao dia em que Sully espancou Melek com uma sacola por ela ter passado batom a mando de Sendiz. De volta ao presente, Sully surta muito, lembrando que a filha quebrou o braço enquanto estava com Zeynep, portanto ela tinha que denunciar todo mundo, inclusive Sinan. Sinan perde a paciência e esfrega na cara da desnaturada que Turna confessou que ela chegou a jogá-la no lixo, por isso ela está ali. Sully pergunta se ele realmente acha que ela é uma desnaturada. Sinan afirma que o que ele pensa não importa, e sim o juiz, e enquanto a decisão não sai, Turna vai para um abrigo a cargo da assistência social. Ele guarda a cartinha da pequena. Duru critica o bando de jornalistas na porta de sua casa, e Ganze lembra que a irmã será como eles um dia. Kahid é abordada pelos repórteres,
e se posiciona diante deles para avisar que não vai falar nenhuma palavra até o caso terminar. Um repórter pergunta se Zeynep sofre de problemas psicológicos. Enquanto Ganze usa um vestido idêntico ao uniforme da Nina de Avenida Brasil, Duru perde a paciência e começa a gritar que eles verão a verdade. Sua irmã só queria salvar a vida de uma menina muito maltratada. Os jornalistas continuam fazendo perguntas indelicadas. Duru fica muito revoltada, parte para cima deles e quebra a câmera de um fotógrafo. Kahide puxa Duru para dentro de casa e a recrimina por sempre agir com a emoção e não com a razão. Ganze complementa que a irmã vai ser vista na imprensa como a doida que atacou todo mundo. Duru avisa que não vai ficar calada enquanto a irmã é tão difamada desse jeito. Kahide revela que Gonu também ferrou a sua vida levando Turna para o presídio. As irmãs ficam passadas ao saber disso, enquanto Kahide segue reclamando que ninguém a ajuda nessa droga de vida. Sully fala com Nekmi ao telefone. Ele avisa que ela é complicada demais, sempre se envolve com a polícia, portanto, não quer mais nada com ela. Sully grita um finalmente bem alto e desliga o telefone. Senji surpreende Sully e conta que não podia deixá-la sozinha. Sully fica muito feliz ao rever o amado e conta que a assistência social tirou a filha dela. Ela lamenta por não ser vista como uma boa mãe. Senji pergunta se Melek falou algo sobre ele e Sully nega. Ele fica aliviado e mente que sentiu muitas saudades da otária. Sully pula no cangote do urubu, muito feliz. Senji revela que sabe que ela estava na cama de Nekmi. Sully mente que nunca se deitou com ele, chegando a jurar pela vida da filha, como se isso realmente fosse importante para ela, né? Senji aceita o abraço de Sully, dizendo que ela é o tormento de sua vida. Que romântico! Ele sai para pegar o carro. No caminho, Senji liga para Kahide e confirma para ela que vai conseguir que Sully retire as acusações contra Zeynep o quanto antes, assim como ela mandou. Ele manda ela ir preparar o pagamento o quanto antes. Ganze flagra a mãe falando com o fulano e pergunta quem é. Turna chega diante do abrigo e a assistente social a chama para perto dela. Duas menininhas aparecem e sorriem para a Turna, simbolizando uma nova amizade. Sully quer muito saber para onde Senji está lhe levando, mas ele não diz, alegando ser surpresa. Arif pede para Gonu lhe ligar caso aconteça alguma coisa e vai embora da clínica. Senhora Zeynep aparece para visitar Gonu. A velhota revela que ficou a vida toda pedindo para Gonu morrer, mas mudou de ideia ao vê-la estirada no chão. Senhora Zeynep deixa claro que sabe que Zeynep é sua neta e avisa que vai contar tudo para ela quando ela sair da cadeia, ou seja, sua netinha saberá que a mãe dela matou o pai dela. A bruxa se retira, deixando Gonu preocupada. Senji chega com Sully diante de um quarto luxuoso de um hotel. Ela acha que ele roubou um banco, coisa e tal, mas ele explica que arrumou um trabalho novo. Sully pergunta qual, mas ele só se limita a dizer que ela é o seu grande amor. Ele conta que a única forma dos dois se separarem é os dois se matarem. Sully fica muito feliz ao lado do mozão, a bosta e o furico. Na prisão, Zeynep é avisada que tem uma visita. Sinan expõe que Zeynep merece ser castigada por ter manipulado Turna mentalmente após tê-la sequestrado. Zeynep pergunta se ele atirou de sua cela só para falar abobrinha. Tava mais interessante lá dentro. Sinan explica que o que ele acabou de falar era tudo o que ele pensava antes, até ler a carta de Turna. Zeynep fica aliviada de reencontrar o bilhetinho da filha amada. Ela se lembra de todos os momentos felizes lendo o bilhete, onde Turna expõe todo o seu amor e seu orgulho pela mamãe. Turna conta também sobre as dificuldades que a separam, deixando Zeynep emocionada. Sinan reitera que se enganou e muito a respeito de Zeynep. A assistente social dá cobertores, travesseiros e colchas para Turna e apresenta a cama dela. Ela avisa a pequena que estará ali perto caso ela precise e se retira. Turna se senta na caminha e percebe que todas as companheiras estão lhe encarando. Após um oba-oba intenso, Sully pede para jamais ser abandonada por Senji. Ele garante que não. Senji sugere que os dois vão embora juntos para sempre, então seria bom se ela retirasse as acusações contra Zeynep.
Sully se irrita e garante que Zeynep vai pagar por tudo o que ela fez. Cengiz manda Sully calar a boca e ordena que ela retire as acusações. Afinal, ela jogou a filha no lixo e fez um inferno na vida dela, então ela pode ir para a cadeia também se não retirar as acusações. Sully fica muito irritada e Cengiz manda ela se acalmar. Ele fica perdido, sem saber como convencer a chata. No dia seguinte, Turna observa as companheiras conversando, sem se enturmar. A assistente a presenteia com o uniforme do colégio, materiais escolares e um sapatinho novo. Enquanto isso, Kahid e Ganze debocham de Duru estampando os jornais batendo na imprensa. Kahid mostra para Ganze como a filha ficou bonita agredindo os repórteres. Ganze cai na risada e Duru fica com vergonha. Kahid pede um abraço das filhas e garante que vai ficar tudo bem. Ela se retira para o trabalho. Ganze tira mais um sarro de Duru e a abraça. Sully prova um vestido caríssimo e o exibe para Cengiz. Ela menciona que aquilo ali custa muitos dinheiros, mas ele ordena que ela não se preocupe com isso. Cengiz rasga elogios para Sully, mas reclama que ela não faz o que ele quer para deixá-lo feliz. Sully promete que fará o que ele quiser. Cengiz volta a pedir para ela retirar as acusações contra Zeynep. Sully responde que nem morta vai fazer isso, pois Zeynep vai lhe pagar e todos vão ver que ela é a única mãe de Melek. Cengiz avisa que ela vai ser investigada e pergunta o que ela vai dizer quando ficar diante do juiz no dia seguinte. Sully fica muda.